Olá, pessoal do sexto ano. Agora vamos resolver a nossa atividade da página 114, certo? Que trata de divisores e múltiplos de um número natural, tá certo? Temos aqui na questão número 1 que diz o seguinte: verifique se 6 é divisor de, certo? Então, divisibilidade pelo 6. Para que o número seja divisível por 6, é necessário que ele seja par, certo? Porque assim, para ele ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2, certo? Ele vai ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, certo? Por 2 e por 3. Então eles têm que ser par. Todos eles aqui são par, 26, 48, 72 e 86. Então, aqui nós não descartamos nenhum desses aqui. Todos eles são por 2. Agora, nós vamos verificar quais deles ou qual deles aqui é divisível por 3. E quando que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos formarem um número que é divisível por 3. Tipo aqui, por exemplo, 2 mais 6 são 8. 8 é divisível por 3? Não, 8 não é divisível por 3. Portanto, o 26 não é divisível também pelo 6, porque ele só vai ser divisível pelo 6 se ele for divisível por 2 e por 3. Por 2 ele era, mas por 6, por 3 não. Portanto, também não vai ser divisível por 6. O 48, olha, 4 mais 8, 12. A gente já viu que ele é par. E 12, a soma dos algarismos, deu 12. 12 é divisível por 3? 12 dividido para 3 dá 4. Aí, então, esse 48 ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Portanto, também ele é divisível por 6. Certo? O 72. 7 mais 2, 9. Ele é divisível por 2 porque ele é par. E é divisível também pelo 3, porque 7 mais 2 são 9. 9 é divisível por 3, portanto, ele é divisível por 2 e por 3, então também ele é divisível por 6. O 86, ele é par, mas vamos ver aqui, 8 mais 6, 14. 14 é divisível por 3? Não, 14 não é divisível por 3. Portanto, ele também não é divisível por 6, ok? Agora vamos para a questão número 2, que pergunta o seguinte: verifique se 92 é múltiplo de 4, ou seja, se 4 é divisor de 92, certo? Então, quando que o número é divisível por 4? O número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Como a gente tem 92, e 92 eu não vou saber exatamente que ele é dividido por 4, que ele é divisível, a gente vai fazer aqui a continha rapidinho, 92 dividido por 4, certo? Então, 9 dividido para 4 dá 2, desculpa. 2 vezes 4 dá 8, para 9, 1, baixo 2. 12 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 4, 12, para 12, 0. Então 92 é divisível por 4, certo? 92 é divisível por 6? Olha só, divisibilidade pelo 6. Ele tem que ser dividido por 2 e por 3, ó. Ele é par, pode ser por 2. E por 3, 9 mais 2, 11. 11 não é divisível por 3. Portanto, ele não vai ser divisível por 6, certo? Porque ele tem que ser divisível pelo 2 e pelo 3 ao mesmo tempo. 92 é divisível por 8. Olha, o número para ser divisível por 8, os três últimos algarismos têm que ser 0 ou divisível por 8. Como aqui é 92 dividido para 8, vamos tirar a provinha mesmo aqui. 92 dividido por 8. 9 dividido para 8 dá 1, certo? 1 vezes 8 é 8, para 9, 1. 12 dividido para 8 também dá 1. 1 vezes 8 é 8, para 12, 4. Então, teve resto diferente de 0. Portanto,
ele não é divisível por 8. E 92 é divisível por 23? Olha, se você dividir 92 por 4 e deu 23, se você dividir 92 por 23 vai dar 4, porque o resto foi 0, certo? Portanto, 92 é divisível por 23, porque 4 vezes 23 vai dar 92, ok? Agora a gente vai resolver a questão número 3, que diz o seguinte: entre os elementos do conjunto A, certo? Que são 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, conjunto A são esses elementos, identifique os que são divisores de 14. Dentre esses números aqui, quais são divisores de 14? 14 é divisível por 2? Ah, 14 é por 2. Certo? É por 3? Não. Por 5 também não. Por 6 também não. Por 8 não. E pronto. Por esse outro aqui também não. Então, só o 2. Certo? Dentre esses números, quais são divisores de 18? 18 é divisível por 2? Ah, 18 por 2 dá 9. Então, eu já sei que o 9 também vai ser. Certo? É por 3? Ah, 18 por 3 dá 6. Ah, então também vai ser por 6. Certo? É por 5? Não, porque os divisores de 5, né, os múltiplos de 5 são terminados em 0 e 5. E termina em 8. É por 6? Ah, nós já vimos que sim. Porque se 18 foi dividido por 3 deu 6, 18 dividido por 6 vai dar 3. Com o resto 0. E agora, o 9, 18 dividido para 9, 2. E não é por 10. Certo? Dentre esses números, quais são divisores de 25? Divisores de 25, ó. Tem que ser número terminado em 0 ou 5, né? Então, por 2 não é, por 3 não é. 25 dividido para 5 vai dar 5. Então, é o 5, o 6 não é, o 8 não é, o 9 não é, o 10 também não é. Certo? Os múltiplos de 5, que 10 seria múltiplo de 5, mas aqui está falando de 25, certo? Agora nós vamos ver aqui os divisores de 45. Ó, o 2 não é, porque 45 é par. O 3, ó, 4 mais 5, 9. Então, 9 divisível por 3, portanto, 45 também é por 3. Certo? Por 5, 45 dividido para 5 vai dar 9. Portanto, olha só, o 9 já vai ser também um divisor de 45. Opa! Por 5, né? Por 5. Certo? Por 6 não é. Por 8 não é. Por 9, certo? Então, esses três aqui, certo? 3, 5 e 9. Os divisores de 54, dentre esses aqui. 54 é par, então vamos logo 2. É por 3, 5 mais 4, 9. 9 é divisível por 3 também. 54 é divisível por 3. É por 5, não, que ele termina em 4, não termina em 5 ou 0. É por 6, se ele é por 2 e por 3, a gente não precisa nem pensar muito, que ele já vai ser por 6. Certo? Por 6. 54 dividido para 6 vai dar 9. Então, portanto, 9 também é. Porque 54 dividido para 9 são 6. Certo? E não é por 10. Agora vamos aqui o 70. Ó, terminou em 0, é par, por 2. Não precisa nem pensar muito. Terminou em 0, ó, é por 3? Não, porque ó, 7 não é divisível por 3. É por 5? Terminou em 0, é por 5. Certo? É por 6 não, por 8 não, por 9 não. É por 10? Ah, sim. É por 10. Então, aqui a gente concluiu a questão número 3. Ok? Aqui na questão número 4 fala o seguinte: quais são os divisores de 15 e também são divisores de 25? Quais são os divisores de 15 e de 25? Vamos pegar, colocar aqui, ó, de divisores de 15.
Então não é zero porque não se divide por zero. Então 15 dividido para 1 é por 3, por 3. É por 5, por 5. Agora por 15, certo? Agora vamos pegar os divisores de 25. Também é por 1, certo? Não é por 2, não é por 3, não é por 4, é por 5. E agora pelo próprio 25, certo? Então ele perguntou aqui, quais são os divisores de 15, que também são divisores de 25? Olha, o 1 é de 15 e de 25, o 3 só pertence a 1, ó, o 5 também dos dois. Então, o 1 e o 5, certo? O 1 e o 5 são divisores de 15 e de 25 ao mesmo tempo. Vamos agora resolver a questão número 5, que diz o seguinte: determine os divisores de 14 que não são divisores de 35. Então, nós vamos colocar aqui os divisores de 14 e os divisores de 35, certo? Os divisores de 14 são o 1, o 2, não é o 3, não é o 4, não é o 5, não é o 6, é o 7 e o próprio 14, certo? E de 35, o 1 não é o 2 porque não é par, não é o 3 porque 3 mais 5 são 8, não é divisível por 3, não é o 4 que não dá por 4, é o 5, que 35 dividido para 5 vai dar 7, então o 7 também vai ser divisor de 35, certo? E o próprio 35, certo? Agora só, determine os divisores de 14 que não são divisores de 35. Ó, esses são divisores de 35 e 14. Esses são divisores de 35 e 14. Então, os divisores de 14 que pertencem só divisor de 14 e não pertence ao 35 é o 2 e o próprio 14. Certo? O 2 e o 14. Que só são divisores de 14, certo? Que aqui, ó, que são divisores de 14 que não são divisores de 35. Eles não são divisores de 35. A letra B diz o seguinte: determine os divisores de 35 que não são divisores de 14. Ah, o 5 não é divisor de 14 e o 35 também não é divisor de 14. Então, 5 e 35, certo? E agora, a letra C que diz o seguinte, olha só. Determine os divisores de 14, que são também divisores de 35. O 1, ele é divisor dos dois, e o 7 também é divisor dos dois. Então, o 1, certo? E o 7, eles são divisores de 14 e também de 35. Então, vamos agora para a questão número 6, que diz o seguinte: qual é a idade de Janete? Aí ela falou o seguinte, ó, o balãozinho aqui, ela que está falando. A minha idade corresponde ao maior divisor de 60, sem que seja o 60. Então, quais são os divisores de 60? Certo? Quais são os divisores de 60? Olha só. De 60. Certo? O 1, o 2... o 3, 60 dividido por 4 também dá, por 5 também, por 6 que vai dar 10, por 7 não dá, por 8 não dá, por 9 não dá, por 10. Então, ó, como deu aqui, ó, 60 dividido para 5 deu 12, então por 12, certo? 60 dividido para 4, 15, então por 15. 60 dividido por 3... dá 20, então por 20, 60 dividido por 2, dá 30, 60 dividido para 1, dá 60. Então, aqui estão os divisores de 60. Então, ela falou, a minha idade corresponde ao menor divisor de 60, sem ser o 60. Certo? Então,
Então, só recapitulando aqui a pergunta que diz o seguinte: a minha idade corresponde ao maior divisor par de 60, sem ser o 60. Então, qual é o maior divisor de 60? O próprio 60. Então, o divisor menor, o maior depois do 60 é o 30. Ele é par? É. Portanto, é o 30. Então, nesse caso, Janete tem 30 o quê? 30 anos. Tá certo? Vamos agora responder a questão número 7, que diz o seguinte: indique dentre as opções abaixo aquela que apresenta todas as afirmações corretas. Aqui na letra A, por exemplo, 12 é múltiplo de 3, de 2, de 3 e de 9. Um número, para ele ser múltiplo de outro, ele tem que ser dividido por aquele número e ter resto zero. Tem que ser divisível por ele. Então, 12 é divisível por 2, é divisível por 3, mas não é divisível por 9. Portanto, esse aqui não. Certo? Letra A, não. Então, outra aqui. 2, 3 e 7 são divisores de 7. 2 não é divisor de 7, porque 7 é ímpar. Só que já parou. O 3 também não é. O 7 é, mas o 2 e 3 não. Portanto, esse aqui também não. Letra C. 2, 3 e 6 são divisores de 12. Certo? Vamos ver aqui. 12 é divisível por 2? Sim, dá 6. 12 é divisível por 3? Sim, dá 4. Então, se ele é divisível por 2 e por 3, ele também é por 6. Vamos ver, ó. 12 dividido por 6 dá 2. Ah, então tá aqui. Certo? É a letra C. E vamos ver aqui por que não é a letra D. 12 é múltiplo de 24 e 39. Certo? 12 é divisor de 24. Certo? E 39 muito menos. Então, não é múltiplo de 24. 12 é divisor de 24. Não é múltiplo. E o 39 deixa a questão mais errada ainda, tá certo? Então, letra C. Vamos resolver agora a questão número 8, que diz o seguinte: escreva os 6 primeiros múltiplos naturais de 15. Certo? 15 vezes 0 é 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. E 15 vezes 5, 75. Então, aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que a questão pediu. Então, os múltiplos de 15 são aqueles números que vão sendo contados de 15 em 15, certo? Então, aqui concluímos a questão número 8.